Paz do Senhor, meus irmãos, podeis assentar. Glórias a Deus. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11. Glórias a Deus. Eu estou aqui desde o começo do culto, né? Eu estava ali tocando, mas eu gosto de observar o movimento do culto, né? E chegou um irmão aqui todo empolgado, cantando, né? O pastor apresentou o nome dele, mas depois eu me esqueci. Aí eu perguntei para o pastor Mateus ali, mas aquele irmão lá? Ah, é lá de Garden Grove? É, lá sim, irmão. Sou irmão animado, hein? Aí veio aqui, orou animado. Falei, mas como que é o nome do irmão? É Gideão. Aí depois, mas ele é pastor. Aí fiquei pensando, né? Falei assim, Gideão lá da Bíblia, né? Não esse. Olha lá, pegou 300 homens, colocou a tocha, colocou a buzina, quebrou o vaso, a tocha apareceu. Mas se fosse igual a esse aqui, rapaz, não ia aguentar, né? Ia cantar, ia gritar, Glórias a Deus. Nós somos chamados, irmãos, para fazer a diferença. E muitas vezes as pessoas ficam tímidos na presença do Senhor. Mas essa é a casa do nosso Deus, onde nós devemos, sabe? Eu costumo ainda discordar daquele dar o melhor, né? Porque quando você dá o melhor, você quer fazer só aquilo que você sabe fazer. E você já viu Deus chamando alguém para dar o seu melhor? Geralmente Deus separa alguém para fazer algo que ele não fazia, para nos surpreender, para surpreender as pessoas. Porque aquilo que a gente sabe fazer é muito fácil. Então, quando você for chamado para fazer alguma coisa, não diga para o seu pastor, não é a minha área, viu, pastor? Não sei fazer isso. Vá e faça. Porque os irmãos notem que tem pessoas que tudo que ele vai fazer, ele faz com excelência. Ele se coloca não dando o seu melhor, mas estando disponível para fazer aquilo a que ele foi chamado para fazer. Nosso texto da Santa Ceia, em 1 Coríntios, ele começa, quero ler aqui, no verso 23, o primeiro versículo que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Se os irmãos observarem bem esse primeiro versículo, Paulo diz que ele recebeu do Senhor, e ele começa dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Note-se bem que a traição foi depois da Santa Ceia, mas ele coloca aqui em evidência o que é que aconteceu depois da Santa Ceia. Eu gosto muito de falar sobre esse personagem que aqui nós iremos falar um pouco dele. Ele não nos traz grandes exemplos, mas ele nos traz alertas daquilo que nós não devemos fazer. Judas, um dos 12 apóstolos que foram escolhidos, e Deus não escolhe ninguém para ser o traidor. Deus escolheu Judas para ser um apóstolo. Deus escolheu Judas para ser uma bênção. E eu tenho certeza que Deus, ele escolheu o melhor. Então, muitas pessoas dizem assim: olha, eu sou um escolhido de Deus. O que você está fazendo? Muitas vezes as pessoas não estão fazendo nada, se colocam como os escolhidos, né? Não é você que escolheu você mesmo, mas Jesus te escolheu. Se Jesus te escolheu é porque você está fazendo alguma coisa. Então, quando Jesus escolhe Judas para ser um dos 12 apóstolos, ele estava trabalhando, ele estava fazendo, ele tinha potencial. Jesus viu nele um apóstolo, um homem de Deus.
Uma frase que muitas vezes ficou até, né? Eu tenho ainda um amigo da Itália que toda vez que ele nos via, fala: "Oh, homem de Deus!" Todo mundo para ele é homem de Deus, né? Que a gente em casa acabou chamando: quem? Não, fulano lá, o homem de Deus. O homem de Deus, a gente sabia que era ele, né? Mas realmente, nessa pregação que nós estaremos trazendo hoje, eu queria que você se conscientizasse de tudo que nós iremos falar. Se você realmente está sendo um homem de Deus, se realmente você está cumprindo o chamado de Deus. Talvez você não vê capacidade para você fazer, mas você tem que ver que Deus lhe dará ferramentas. Nós temos aqui alguns construtores, né, igual o pastor Mateus, né? Com todo esse tamanho aí, né? Ele derruba uma casa só no pé, né? Mas eu tenho certeza que com a experiência dele, ele pegou uns fraquinhos, né? Mas deu uma ferramenta boa na mão deles, umas ferramentas elétricas que tem hoje, pneumáticas, né? E faz mais do que a bravura dele muitas vezes com uma ferramenta boa, né? As ferramentas que Deus nos dá faz com que o nosso trabalho seja diferente. As ferramentas que Deus colocou na mão de Judas, com as experiências que ele deu, estando junto deles, o ensinamento de Jesus. Nós vemos aqui grandes pastores nessa igreja, pastor William Gutnick, né? Com toda a sua eloquência, né? Hoje nos ensinou sobre homilética, e tantos outros pastores do nosso ministério. Mas de onde vem isso daí? Vem de Jesus, vem do Espírito Santo, que o capacitou, lhe deu ferramentas, e ele está usando essas ferramentas. Quando nós entendemos que nós podemos ser usados grandemente, e nós entendemos que a capacidade não está em nós, mas que nós devemos ser o vaso que Deus vai usar, e o azeite que será derramado, que é o mais importante do que o vaso. Mas para ter o azeite, precisa ter o recipiente, precisa ter o vaso. Nós vemos que Judas andou com Jesus, ele viu os mortos ressuscitarem, viu os cegos verem, os surdos falarem, fazia as suas análises, né? Quando às vezes os apóstolos falavam: agora eu entendi, esse cego está assim desse jeito porque ele pecou. Aí Jesus ia lá perguntar para Jesus, eu me lembro quando estava fazendo o primário, o professor da quarta série fazia lá a prova dos 9, né? Fazia uma conta, depois fazia uma prova dos 9, eu não lembro mais como é que faz, mas dava certinho o resultado. Ou seja, se você tivesse feito certo, daí ia dar certo, mas se você tivesse errado, iria dar errado. Então muitas vezes os apóstolos dizem: não, agora aquele ali eu sei, ó Jesus, foi o pai dele que pecou. Não foi não. Não, então foi ele que pecou também, não foi. Mas então quem foi? Foi para que a glória de Deus se manifestasse. Nós simplesmente temos que ser o vaso para que Deus nos use, estar disponíveis para o Senhor. E nós vemos que Judas, a Bíblia relata aqui que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Seja hoje onde nós iremos participar do pão da Santa Ceia, onde nós iremos participar do cálice, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. Nós devemos fazer uma retrospectiva de quem nós estamos sendo, aonde nós estamos andando. Nós vemos que Judas, ele estava ali naquele momento da Santa Ceia, e ele teve uma escolha a fazer, mas ele já havia feito a sua escolha no seu pensamento. É muito interessante que o pecado, ele começa na nossa mente. Nós alimentamos o pecado quando nós o queremos, ou nós o matamos na nossa mente quando nós também decidimos fazer. O pecado é uma escolha. Muitas pessoas pecam por haver grandes desculpas. Meu pai tem uma frase que ele diz sempre:
Eu sou falho, cheio de defeito. Ele diz assim: sou falho, cheio de defeito. Ou seja, nós não devemos achar desculpas para pecar. Deus nos chamou para fazer uma grande obra na sua casa. Deus nos chamou com uma perspectiva que nós ganhamos almas para o reino de Deus, que nós tiramos as pessoas do lodo, do pecado, da morte, da prostituição, da miséria, da droga, porque nós temos algo para oferecer. Nós temos o tutano, né? Quando a gente come aquele mocotó, né? Que pesa no estômago, mas ele nos sustenta. Então nós vemos aqui que Judas, quando vem para a mesa do Senhor, porque era um dia de Páscoa, Jesus, ele estava nesse momento festejando a Páscoa, a festa em que os judeus uma vez por ano fazem, em alguns dias, me parece que são 7 dias que eles fazem a festa da Páscoa, relembrando que eles foram libertos no Egito, e que o anjo da morte passou, mas o sangue estava aspergido nos umbrais da porta, nos umbrais da janela, e aonde eles estavam reunidos, pequenas famílias se reuniam com pequenas famílias. Eu tenho até dificuldade para entender essa coisa de pequenas famílias, né? Estavam reunidos, porque quem já morou onde tem muitos judeus sabe que eles se multiplicam muito, né? Principalmente naquela época, né? Nós vemos que eles se multiplicaram tanto que por isso eles se tornaram escravos. E eles estavam ali comemorando a Páscoa. Eles estavam ali comendo um carneiro, né? Fala de carne, o pastor Mateus já fica tudo contente. Falou: se for lá em Garden Grove, vai ter picanha. Oh, glória a Deus, né? É aí, olha aí que mora o perigo, viu, irmão? Judas estava ali porque tinha picanha ali, ó. Antes da Santa Ceia, teve o carneiro, né? Muitas pessoas na festa, elas querem, né, satisfazer a sua carne, o seu ego, mas tudo aquilo lá, mesmo relembrando com as ervas amargas, né? Eu e a Elaine fomos convidados a passar a Páscoa na casa da patroa dela, que era judia, e eu fiquei pensando, falei assim: mas esse negócio das ervas amargas, como que ele vai fazer? Colocaram uma salsinha lá. A salsinha, para mim, né? Não vou nem lembrar do Egito. Eu gosto de salsinha, né? Pensei que ia ser uma loza, um boldo, né? A irmã linda ali que gosta do boldo, pensei que ia ser uma coisa bem amarga mesmo, né? Mas enfim, eles estavam ali reunidos, relembrando da Páscoa. Cada vez que nós se reunimos, nós devemos lembrar aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, aquilo que o Senhor fez na nossa posteridade. Os nossos filhos estão livres. Ah, mas meu filho não está preso. Sim, está livre do pecado, livre das drogas. Quando nós passamos essa semana ali em Los Angeles, e aquilo que o pastor Mateus disse aqui na ACO, desde quando meu filho veio para cá, ele falou daquelas pessoas que estavam lá em Los Angeles. Eu sempre comento com ele. Essa semana nós passamos ali e a gente comentou, eu e ele, falou assim: a gente tem que vir aqui, a gente tem que achar um meio, a gente tem que trazer o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, ele pode salvar as pessoas. Passamos ali na rua Azusa, aonde eu falei, nós estávamos ali por perto, eu falei assim: eu vou ver, nunca vi, nunca fui, mas já achamos lá um lugar que estava escrito, né, o movimento da rua Azusa, Revival. Passamos lá, né, ficamos um pouquinho parados na rua ali, alguém já buzinou atrás do Felipe, falou uma coisa que não devia ter falado. Falei: isso aí não está no avivamento não. Está bem na rua da rua Azusa ali, atrás do Felipe. Falou: está faltando paciência, está faltando graça para esse rapaz aí, né? Mas foi ali, naquele lugar. Hoje ali em volta, tantas pessoas drogadas, precisando de Jesus. Judas havia entrado naquela Páscoa, mas o seu coração já tinha maquinado o mal. Ele já tinha planejado entregar Jesus.
E era por pouca coisa, poucas moedas de prata, 30 moedas de prata. Quando nós desviamos o foco de quem e para quem nós estamos trabalhando, a quem nós estamos servindo, e aonde nós podemos chegar com a graça de Deus na nossa vida, tudo é diferente. Eu quero que você se conscientize que você pode fazer tanta coisa e você está fazendo tão pouco. Muitos estão fazendo nada. Quando você não trabalha, você dá trabalho. E não é a idade, não é o sexo, não é a cor, não é nada disso que te impede de fazer a obra de Deus. Quando você coloca dentro de você que você é uma pessoa especial, porque através do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, Ele te deu o direito da salvação. Antes nós éramos pecadores, desgarrados, mas hoje nós somos salvos, nós somos homens e mulheres cheias do Espírito Santo para fazer uma diferença onde nós chegarmos. Porque onde não tem paz, nós chegamos com a paz. Aonde não tem esperança, nós chegamos com a esperança. Porque antes de Deus transformar alguma vida lá, Ele nos transformou as nossas vidas. Eu não sei os irmãos, mas eu tenho prazer de estar na casa de Deus. Eu tenho prazer em ouvir. Eu tenho prazer em apresentar o meu culto pessoal para Deus. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Glórias a Deus. Nós vemos que este homem, Judas, poderia ter feito a diferença. A Bíblia fala em Mateus, no capítulo 27, e no verso 3, então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo o inocente. Depois que Judas trai Jesus, depois mesmo da Santa Ceia, olha como nós devemos parar e pensar qual o significado da Santa Ceia, porque a Bíblia fala que aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Eu sempre digo que uma pessoa, quando ela quer se suicidar, e ela sobe no 30º andar, se ela se arrepender daquela decisão dela, ela vai descer lá no térreo novamente, ela vai virar as costas. Mas se ela pular lá de cima, 30º andar, e no meio da queda ela se arrepender, ela vai se espatifar. Deus não vai mandar um anjo ali. As nossas decisões são nossas. Não é a vontade de Deus que ninguém se perca, mas nós se projetamos para as nossas decisões, e muitas vezes nossas decisões, elas são más escolhas que não tem mais volta. Judas se arrependeu, viu que aquelas poucas moedas que ele pegou para si, quando ele viu Jesus sendo condenado, eu acredito que passou, em 3D um filme assim, na frente de Judas, de tudo aquilo que ele viu Jesus fazer, de tudo aquilo que eles fizeram. Alguns historiadores dizem até que ele escreveu um livro. Você já leu o livro de Judas? Desse Judas que foi o apóstolo de Jesus? Quem vai querer ler? Será que foi algum best-seller? Não, não foi. Talvez escreveu até alguma coisa de Jesus. Então as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, o Senhor espera que nós o façamos consciente daquilo que Ele nos dá. É muito importante nós pensarmos nisso, porque na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, disse: comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, este é o meu sangue que é derramado por vós. E lembra que eu comentei no começo que diz, falou assim: olha, ele está falando da traição, mas ainda não tinha sido traído. Jesus, da mesma forma, ele não tinha morrido ainda.
Mas ele disse: olha, esse aqui é o meu corpo, que é partido por vós. Jesus sabia tudo que iria acontecer, e ele se entregou por nós. O capítulo 11, dos versos a seguir, diz que nós deveríamos fazer tudo isso em memória de Jesus. Talvez eu não, eu sei que todos nós aqui já perdemos um ente querido, né? Eu perdi a minha mãe, e eu digo sempre, se nós fôssemos esquadrinhar o coração, né, teria lá um trono, não é o de Jesus, né, mas o que seria da minha mãe. Tenho também algumas cadeirinhas lá de amigos, né? Alguns amigos entram, sentam naquela cadeirinha, né? Naquele sofazinho ali né? Alguns casais, amigos nossos, sentam naquelas namoradeiras, né? Mas muitas vezes eles saem dali, mas entram outros no lugar. A poltrona da minha mãe ela saiu daquela poltrona, está com o Senhor, aquele lugarzinho dela ficou vazio, não tem quem substitua ela. O seu coração tem o lugar principal, que é de Jesus. Quem está nesse lugar? É sempre Ele? Será que muitas vezes nós abrimos a porta para que Ele saia, né? Que agora você tem um assunto só seu, um negócio só meu. Quantos crentes têm colocado Jesus para fora e para dentro, para fora e para dentro? E muitas vezes é isso que você pensa que você faz. Porque Jesus não é aquele brinquedo do vai e vem, né? Vai e vem, vai e vem. Como está a nossa vida com o Senhor? É hora que nós fazermos uma análise, e a Bíblia fala que quando nós fizermos isso em memória de Jesus, quando nós perdemos alguém, nos primeiros dias nós lembramos do luto, do caixão, naqueles momentos tão tristes, nós choramos, nós nos lamentamos. Tem algumas pessoas que culpam Deus, culpam o pai, culpam a mãe, culpam o médico, culpa todo mundo, né? Mas esse luto tem que ser enterrado, esse luto tem que passar, e depois você vai lembrar daquela pessoa dos bons momentos, da alegria que ela trouxe para você, da felicidade, de como ela cuidava de você, do que ela fazia de bom. Quanto muitas vezes hoje nós estamos fazendo alguma coisa e nós dizemos assim: puxa vida, se a minha mãe estivesse aqui, ó, olha, ela gostava disso, ela gostava daquilo. Qual que é a memória que nós devemos ter de Jesus? Quando a Bíblia fala que nós devemos lembrar do Senhor, mas nós somos filhos de Deus, nós lembramos de como Ele é poderoso, nós lembramos que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Quantas pessoas, né, vão ali no túmulo para chorar, ou para lembrar do último dia, ou aqueles que não tiveram oportunidade vão ali para dizer: puxa vida, aqui está sepultada a minha mãe, aqui está sepultado meu pai, aqui está sepultado o meu irmão. Mas se nós formos no túmulo de Jesus, ele está vazio. Jesus ressuscitou. Nós devemos lembrar, na memória de Cristo, que Ele é fiel, que o seu poder é sobre todas as coisas, que Ele nos chamou, mas todo o poder pertence a Ele. Nós devemos lembrar sim do sacrifício de Jesus. A Bíblia fala para que nós anunciássemos a morte do Senhor até que Ele venha, porque nós devemos pregar sim que Jesus morreu, que o seu sacrifício na cruz do Calvário nos deu o direito da vida eterna. Mas muitas pessoas vêm para a Santa Ceia pensando que a Santa Ceia é aquilo que vai, purificar os seus pecados. Ou seja, eu posso pecar o mês inteiro, mas na hora que eu tomar a Santa Ceia, eu vou tornar-me limpo, né? Tem muitas pessoas que pensam assim, né? É como se você viesse aqui com uma roupa suja e saísse com uma roupa limpa, viesse com uma roupa suja e saísse com uma roupa limpa.
A Santa Ceia não nos dá o direito de ficar pecando. A Bíblia fala que se nós pecarmos, continuar no pecado, nós não conhecemos a Deus. Nós devemos ter a nossa vida transparente diante dos homens e diante de Deus, buscar se afastar do pecado. Muitas pessoas, elas que correm atrás do pecado, né? Eu tinha uma irmã, avó de um amigo meu, que dizia assim: fulano, né, meu neto, é perseguido pelas mulheres, perseguido, né? É ele que corre atrás do pecado, né? Não é o pecado que está correndo atrás dele, não. Nós devemos se afastar do pecado, afastar dos desejos da carne. O Senhor Jesus nos chamou para ser santos, para ser irrepreensíveis. Ou seja, não é aquele, né, que, pastor, perdão, pequei, igreja, perdão, pequei, e no outro mês, perdão, pequei, né? Porque não é isso que vai te levar para o céu. Muito pelo contrário, as nossas atitudes nos levarão para o inferno, nos condenarão. Aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Foi isso que fez Judas. Ele foi culpado do corpo e do sangue de Jesus. E muitas pessoas traçam uma teologia do Judas, né? Foi condenado, está no inferno, né? Aquela frase que a gente fala: está bardeando lenha no inferno, né? Você está carregando lenha lá, está com o carrinho lá, dando lenha lá para o fogo, né, arder mais, né? Outros não, na última hora ele se arrependeu e Jesus o perdoou, porque Jesus é grande. Eu não estou aqui para ser nem o acusador e nem o defensor dele. Deus sabe de todas as coisas. Nós não devemos estar preocupados com isso. A nossa preocupação é que a responsabilidade é minha, que eu possa arrebatar pessoas no inferno, porque o corpo e o sangue de Jesus ali na cruz do Calvário nos deu o direito da salvação, nos deu o direito de regeneração, através do arrependimento, não do remorso, do arrependimento. E muitas pessoas não entendem muito bem esse arrependimento. Pastor, eu me arrependi, né? Queria tanto tomar ceia, estou tão arrependido, né? Toma a Santa Ceia e depois, no outro mês, fez a mesma coisa, né? É igual o buraco depois da porta da entrada da casa, né? Tem um buraco lá, você passa um dia, torce o pé, dá uma torcidinha. Hoje eu passei num lugar, não, foi ontem à noite, estava saindo, pisei no buraco e dei uma torcidinha no pé, assim, né? Quase que machucou, mas estava resistente ainda, né? Acho que eu estou comendo muita coisa boa aqui, ficou firme, né? Mas quase. Mas se você passando no mesmo buraco todo dia, uma hora você vai estar mal, né? Uma hora vai aparecer com um gesso. Mas se você tampar as brechas, né, você não vai torcer o pé, você não vai quebrar o seu pé, ou seja, você não vai cair, você não vai errar. Nós temos que ter a memória do Senhor, e a Bíblia fala: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Tem alguma dúvida de que Jesus está próximo? Tem alguma dúvida? Todas as coisas e as profecias que estão se cumprindo, e hoje com toda a tecnologia que nós poderíamos estar se aproximando de Deus, e muitas pessoas estão se afastando de Deus. Mas nós não temos que olhar para os outros. Jesus nos chamou individualmente, a cada um de nós. Hoje, a hora que nós formos participar do corpo e do sangue de Jesus, nós temos que ter essa sensibilidade, né? Eu já vi um pouco de tudo, né? Mais de 46 anos de crente, e às vezes alguém usa esse microfone para pedir perdão para alguém, né?
Então, né, eu falo para o pastor Motor, me perdoa aí, né? Nem que ele não quiser perdoar, ele vem perdoar, né? Porque vai ficar com vergonha. Me perdoa aí, né? Sim, mas lá no coração dele está assim, olha que ele sair daí, eu vou jogar naquele buraco lá. E muitas pessoas deixam de tomar a Santa Ceia por coisas, que a mulher mandou lavar a louça, ele não lavou, e discutiram lá, e falaram, então não vou tomar Santa Ceia, né? Por coisas corriqueiras. Ou também outros deixam de tomar a Santa Ceia porque pecaram, né? E se fazem a sua autodisciplina. O pastor está aqui, ó. Quando você tiver uma dúvida, você converse com o seu pastor. Você converse com o seu pastor. Mas a Bíblia nos exorta que aquele que não comer desse pão e não beber desse cálice não terá parte com Jesus. Comer desse pão e beber desse cálice é o reconhecimento que nós temos que Jesus morreu por nós, que Ele padeceu por nós, e que através do sangue, não do cordeiro que foi ali colocado nos umbrais, mas que foi selado nas nossas vidas, nós temos vida. Nós somos um povo alegre, povo que dá glória a Deus, que dá aleluia, né? Muitas vezes a gente fala assim para os irmãos, dá glória a Deus aí, irmão. Eu vou falar aleluia. Aí você fala assim, irmão, dá um aleluia. Ele fala, glória a Deus. Não é verdade? É verdade. É um povo animado, é um povo que é uma bênção. Aleluia. Então hoje você participar do corpo e do sangue de Jesus, ali não está o corpo, é a transubstanciação, estou falando até quase em língua estranha, eu sei falar, mas agora sumiu, mas simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Então nós devemos entender isso, para que nós somos chamados, que nós possamos ser uma bênção na casa de Deus, nós possamos ser uma bênção para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso pastor. Nós podemos ser cheios da graça do Senhor. Quando nós iremos participar, nós iremos lembrar da morte do Senhor, e nós iremos pregar a morte do Senhor até que Ele venha. Algumas pessoas dizem, nós estamos celebrando a morte do Senhor, né? Mas eu acho até um termo errado, né? Celebrar a morte do Senhor, porque ninguém celebra a morte, né? Mas nós se conscientizamos da morte do Senhor, mas nós celebramos o Senhor porque Ele ressuscitou, Ele vive. Nós não servimos um Deus morto, mas nós servimos um Deus vivo. Jesus hoje Ele dá escolha para você participar do pão, para você participar do sangue do Senhor Jesus, para você fazer as escolhas corretas. Quebrou o pé? Põe a faixa, vai passar o tempo, vai ficar curado, e volte a correr, volte a fazer coisas grandes. Vai ter dificuldade, sim, vai ter. Jesus está sempre conosco, Jesus está sempre ao nosso lado. Jesus muitas vezes está na nossa frente, está atrás de nós nos carregando, mas aquele que confia no Senhor será salvo, tu e a tua casa, a Bíblia fala. Eu me lembro desse versículo que nós lemos. As igrejas antigas tinha sempre um desenho no fundo assim e um versículo do lado, né? Esse é um dos versículos que marcou a minha vida. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Glórias a Deus. Então hoje, participando do corpo e do sangue de Jesus, faça uma autoconsciência do que você tem que fazer para você ser uma bênção. Seja uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos agora, irmãos, participar da Santa Ceia do Senhor.
É o momento ápice do nosso culto, depois dessa linda palavra para o nosso coração. Quando Maria Madalena chegou no sepulcro de Jesus, eu fiquei pensando nessa última expressão que o pastor Rubens ministrou para o nosso coração, né? Como é que alguém celebra a morte, não é? Quando Maria Madalena chegou diante do túmulo de Jesus, você lembra que ela foi lá para embalsamar Jesus. João capítulo número 18, não é? 20. Tem sido o capítulo de número 20. E a Bíblia vai dizer quando ele chegou lá no capítulo de número 20, a sua Bíblia vai dizer para mim que ele foi, para mim e para você, que ele foi lá porque não deu tempo de enterrar Jesus. Você lembra disso? Não houve tempo hábil para fazer o embalsamamento de Jesus, porque foi tudo tão correndo. Foi tudo tão correndo que eles tinham que enterrar, era o dia da preparação, e não dava para fazer as coisas direito e tal, e você sabe da história, não é? E a tristeza maior foi que parece que Maria, ela estava incomodada com aquilo, porque você imagina, não é? Ela tinha um carinho tão grande para o Senhor, você imagina se a tradição está certa e Maria ali, a mesma Maria que foi expulso 7 demônios dela, não é? Você imagina o tamanho da gratidão dessa mulher que ela tinha a Deus, não é? Mas agora o Senhor estava morto. Todo aquele plano que eles tinham, todo aquele pensamento, todo aquele sonho que eles alimentaram por 3 anos e meio, acabou. E ela foi ali fazer aquele último ato de dignidade a Jesus, não é? Era a última coisa que sobrou para fazer. Eu vou terminar, porque não deu para terminar no dia da preparação, era sexta-feira e a gente estava correndo com as coisas. Sábado não podia, porque era o sábado da Páscoa e ninguém podia sair de casa. Os fariseus já estavam achando motivo para matar qualquer um e colocar na prisão, deixar os romanos matar. E ela chega lá no domingo de manhã, ela fala: ninguém me segura, eu vou lá. Quando você olha para o texto, você vai pensando nos detalhes. Você lembra que o sepulcro estava lacrado? E tinha uma guarda romana do lado de fora? Como é que essa mulher ia entrar lá dentro? Ela não quis saber, ela queria fazer alguma coisa para Jesus. Sabe o que ela falou naquele dia de manhã, pastor Rubens? Ela acordou de manhã e falou assim: a responsabilidade é minha. Parece que não é nada, mas a responsabilidade é minha, sou eu. Fui eu que não fiz. Fui eu que não tomei essa última atitude para o Senhor. Sou eu. A responsabilidade é minha. E quando ela chega lá no sepulcro, você imagina o cemitério, aquele sabor de morte no céu. Esse cemitério é pesado hoje, com toda a maneira que a gente tem para sepultar um corpo e tudo mais, toda a tecnologia que a gente aprendeu com o passar dos tempos. Você já imaginou um cemitério na Judéia, onde o corpo era embalsamado e colocado dentro em cima de pedras? Já imaginou o cheiro de um sepulcro, de um cemitério? Mas ela foi lá talvez com as ervas debaixo do braço, não é? Andando rápido, queria chegar a tempo. Por hora que ela chega lá, quer dizer, piorou, o sepulcro está aberto. O sepulcro está aberto e ela entra e ela vê 2 homens de branco lá dentro. Só que eu e você já começa a se emocionar em alegria. Maria não. Ela falou assim: cadê? Onde é que está ele? Onde é que vocês colocaram ele? Talvez um anjo olha para ela. Se ele tivesse feito aula de homilética, meu amigo, ele estaria com um sorriso no rosto. Eu teria falado para ela assim: Maria, por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? E diz que ela dá um passo para trás, ela vai para fora. E ela ainda não está com cara de celebração, meu amigo. E aí ela ouve a voz do Senhor. E a voz do Senhor faz uma pergunta que de vez em quando eu comento com os irmãos aqui na igreja. Eu acho tão ofensiva uma pessoa que está num cemitério.
Mulher, por que chora? A quem buscais? Ora, eu estou no cemitério, meu amigo, como é que eu não vou estar chorando? Mulher, a quem buscais? Por que choras? Por que choras? A quem buscais? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitos de nós levando situações para Deus, de problemas e de questões, do dia a dia da nossa vida. E Deus está olhando para você e falando: o que você está reclamando? O que é que você está querendo que você reclama tanto? Qual que é o objetivo da sua vida que te incomoda tanto as coisas que você tem? E ela pega e olha para Jesus, ela nem faz, ela nem responde. Ela começa a despejar um monte de coisa, fala assim: olha, se foi você que levou o corpo dele. E João vai falar assim, achando que era o jardineiro. Ela já assumiu quem era que estava falando com ela. Como você assume tantas as vezes, quando o pastor fala com você, quando a palavra fala com você, você fala assim: essa é a ideia desse irmão, que não sabe o que eu estou sofrendo, não sabe o que eu estou passando, e sai lá da Inglaterra e vem aqui, pastor Rubens, para dizer que com toda a carga da minha vida eu tenho que trabalhar mais, achando que era o jardineiro que estava falando com ela, achando que era uma pessoa comum, e ainda o acusou de ter causado dano. Se foi você que pegou o corpo dele, se foi você que me causou mais essa ofensa, se foi você que deturpou ainda mais um pouquinho a minha expectativa, porque nem consegui fazer o meu culto religioso, nem consegui embalsamar esse corpo desse homem morto, eu consigo, nem pagar a minha religião você me deixa mais, você fica me incomodando. Se foi você que pegou o corpo dele, me avisa, que eu trago de volta. Que absurdo, uma mulher, uma jovem, que ela ia pegar um corpo de um homem de 33 anos de idade, morto há 3 dias, e trazer de volta. Esse era o tamanho da preocupação de Maria Madalena, de manter o lugar do culto no lugar, de manter o processo da cabeça dela no lugar. Não, eu tenho que manter as coisas no lugar onde eu controlo, eu trago de volta, eu pago o preço por deixar minha vida no lugar onde as coisas fazem sentido para mim. Mas a pergunta de Jesus continua ecoando para ela: por que você está chorando? Quem que você está buscando? E deixa eu responder para você. Se você, meu líder, meu querido irmão, está buscando de novo manter a sua vida e o seu status espiritual da maneira que você mantém, você tem muito motivo para chorar. Mas chora mesmo, vai chorando. Se a sua busca de novo é controlar os processos da sua vida, chora, mas olha, eu vou arrumar uns lenços aqui no final do culto, você vem aqui na frente e chora, viu? Mas chora mesmo, pode chorar. Se você que você está procurando é a sua independência financeira, econômica, sua independência social, se você está pensando em mandar foto para os seus parentes do Brasil, para eles verem o quanto eles perderam de não ter tratado você bem lá, mas chora bastante, pode chorar, pode chorar. Se a sua expectativa é chegar aqui na igreja e ser quisto, e ser colocado num pedestal e num lugar de reverência de todo mundo, vai chorando aí. Pega aquele hino, vai chorando, geme e chora, não é? Mas se você está ouvindo a voz de Jesus hoje, porque você chora e você vira, e você ouve dos lábios dele o seu nome, você vai perceber que a maior expectativa da sua vida foi respondida no fato de que Jesus ressuscitou dos mortos. Agora, o cemitério virou um lugar de celebração. Agora, o sabor de morte ganha um teor todo especial, porque agora você passa da morte para a vida. Jesus ressuscitou. Agora, Maria, você saiu de casa para embalsamar um morto. Maria, não me toca, eu não preciso ser embalsamado.
porque eu não subi para o meu Pai e vosso Pai, para me apresentar diante do trono da glória de Deus e mostrar para Ele as minhas mãos feridas e demonstrar que agora eu estou vivo para sempre, para a glória do nome do Senhor Jesus. Fique sobre os seus pés, eu quero orar por você. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor, Pai, que nós recebemos da tua parte, Jesus. Nós queremos fazer mais para ti, Jesus. Nós queremos ir adiante, Senhor, Pai, fazer mais para o Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, Pai, a ouvir a tua voz, ó Senhor, Pai, no meio de tantas vozes, ó Senhor, a discernir o teu Espírito, Senhor, no meio de tantas interferências, e nos debruçar e dedicar, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, a nossa vocação em Ti, Senhor, a nossa caminhada em Ti. Faz a Tua vontade em nós, ó Senhor, Pai, cumpra em nós o Teu querer, e nos enche do Teu Espírito Santo, Senhor, para vencermos as intempéries da vida, Senhor. E nós para sempre Te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém.